Bom dia para você que segue nos acompanhando aqui no nosso programaço UOL News mais UOL Entrevista a partir de agora, ao vivo para você, agora 11 horas e 6 minutos. Continue participando conosco pelo nosso chat, que a gente está rolando aqui no YouTube, ao vivo, pelo Twitter, pelo Facebook. Te espero também no nosso WhatsApp, que é o 11 913550557. Vamos juntos até 1 hora da tarde. Agora a gente faz uma entrevista, a gente abre espaço para falar sobre a questão das terras indígenas e o que foi aprovado ontem no Congresso Brasileiro, na Câmara, e que agora segue para o Senado, que é o marco temporal. A gente recebe aqui no nosso UOL Entrevista a Chay Suruí. Ela é fundadora do Movimento da Juventude Indígena de Rondônia. A jovem ativista ganhou destaque como a primeira indígena a discursar na abertura de uma conferência do clima, na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Isso foi em 2021, em Glasgow, na Escócia. Chamou muita atenção a fala dela no mundo quando ela defendeu os povos indígenas nas decisões da Cúpula do Clima. Foi a única brasileira convidada a discursar no encontro da ONU que reúne chefes de Estado. Ela é filha de duas lideranças históricas de Rondônia, o cacique Almir Suruí e a ativista Ivaneide Bandeira, que é a Neidinha Suruí, que é fundadora da Organização de Defesa Canindé. E a família, que é alvo de ameaças de madeireiros e garimpeiros há muitos anos, já recebeu, inclusive, a proteção da Força Nacional. Ela é a nossa convidada aqui no nosso UOL Entrevista de hoje. A gente tem a honra de receber aqui a Chay. Comigo nessa entrevista, Juliana Dalpiva e Leonardo Sakamoto, nossos colunistas do UOL. Olá, Chay. Bom dia. Seja bem-vinda ao nosso UOL Entrevista. Bom dia, gente. Eu que agradeço, né, por estarem abrindo espaço para falar, né, de um assunto tão importante, né, não só para os povos indígenas, mas para toda a população do Brasil e do mundo. Aliás, há pouco eu perguntava isso para o senador Omar Aziz, que recebe esse projeto agora do marco temporal, e quando até falei para ele sobre vitória, derrota do governo, ele falou: Fabiola, essa não é uma questão de governo, essa é uma questão do Brasil, essa não é nenhuma questão dos indígenas, essa é uma questão do Brasil, do nosso país. Isso é muito importante até a gente abrir por aí. Olá, Leonardo Sakamoto, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programão de hoje. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Ju. Seja bem-vinda, Chay. Olá, Juliana, bom dia para você. Tá desligado ainda seu som, Ju? Agora sim. Agora sim. Bom dia, Fabiola, bom dia, Léo, bem-vinda, Chay. Vamos lá, Chay, eu queria até começar com aquela bem básica mesmo, né? Qual é a importância de derrubar o marco temporal no Senado? Porque essa é a missão neste momento, né? Todo mundo atuando para que realmente, ao passar pelas comissões e depois no plenário, ele seja derrubado, que foi aprovado na Câmara. Por que isso precisa ser derrubado, Chay? Primeiro, a gente tem que entender, né, que a tese do marco temporal, ela é uma tese inconstitucional, né? O nosso Congresso, ele não pode mudar, né, aquilo que é uma cláusula pétrea da nossa Constituição, né? Primeiro, começando por aí. O marco temporal, né, ela é uma tese que vai dizer que os povos indígenas têm direito àquele território, né, se eles estavam presentes lá na Constituição, na data da Constituição da República, em 88, ou se eles poderiam provar. Mas você imagina que isso não leva em consideração, né, todo o esbulho, toda a expulsão, toda a violência que a gente sofreu, né, desde de 1500 e que a gente continua sofrendo até hoje, né? Isso não leva em consideração que há pouco tempo atrás, né, no Brasil nós éramos tutelados, então como é que a gente ia ter documentação, como é que a gente ia ter processo em juízo, né? Se a gente sequer poderia ingressar em juízo porque éramos considerados, né, incapazes. Mas eu acho que é importante dizer, né, que a PL 490 ela vai além da questão da tese do marco temporal, né, que dificulta a demarcação dos territórios indígenas, mas ela passa essa demarcação do executivo para o nosso Congresso, né? E você imagina quando que as terras indígenas vão ser demarcadas com esse Congresso que só tira, né, nossos direitos? Além disso, né, a PL 490, como eu falei, ela traz outras coisas. Ela traz a mineração, né, o garimpo para dentro das terras indígenas, afastando também a 8169, né,
que fala dos nossos protocolos de consulta, ou seja, eles vão construir grandes empreendimentos, né, sem querer sequer nos consultar, né, mas isso foi um artigo foi conseguido, né, ser mudado também. Fala da questão dos nossos povos de isolamento voluntário, né, que poderiam, né, sofrer o contato, que hoje no Brasil nós temos uma política de não contato, no caso do interesse público, né? Mas que interesse público é esse, né, que só se interessa em retirar os nossos direitos, né? Só se interessa em continuar nos violando, só se interessa em continuar destruindo a nossa floresta, né? Então, é muito importante, né, que toda a população entenda, né, que essa não é uma luta só por demarcação dos povos indígenas, né? As pessoas têm Mas isso é dificuldade uma de luta de entender, né, todos. Chay, do que a gente exatamente está falando, né? O marco temporal, demarcação. Alguns indígenas poderão ser expulsos do lugar onde já moram? Essa é uma pergunta que sempre aparece aqui para mim. Eles poderão ser expulsos do lugar que já moram? Sim, inclusive, né, depois da votação da PL 490, o que aconteceu lá no sul da Bahia com os Pataxó é que a gente teve mais um indígena assassinado e a gente teve outros, né, que levaram bala. Ou seja, né, mais do que serem expulsos, a gente está sendo morto, né? A gente está sendo morto todos os dias, a gente está sendo, né, violentado todos os dias, né, por esse Brasil que ainda não respeita os seus povos originários e que não entendeu a importância da floresta para um clima habitável, ainda não entendeu, inclusive, a importância das florestas para a própria agricultura, para o próprio agronegócio, para colocar comida de verdade dentro da boca, né, da nossa população, porque quem vem plantando também, né, são os povos indígenas e é o MST, né, é a agricultura familiar. Então, e a questão climática, ela não afeta somente a nós, vai afetar todo mundo, inclusive nas cidades. Eu vi um deputado Chay, federal de Rondônia comemorando depois, né, da votação do PL, e ele falava que, né, se um antropólogo dissesse que ali viveu indígena, inclusive as pessoas poderiam, né, perder suas casas, numa tentativa de, inclusive, colocar a população, né, contra nós, né? Mas sim, todos vão perder com essa PL, né? Mas vão perder porque, inclusive, as cidades já estão sofrendo com as questões climáticas, né? Com a consequência das questões climáticas. Chay, além da questão do impacto ambiental e do impacto interno, você tem viajado o mundo inteiro convidada para falar a respeito do que acontece nos territórios indígenas, no que acontece no meio ambiente do país, né? Como é que você acha que vai ser o impacto da aprovação do marco temporal, se ele passar do jeito que está, junto a outros países no que diz respeito ao comércio que a gente estabelece, ao comércio dos produtos brasileiros, ao investimento no Brasil, né? Você acha que isso vai ser impactado por conta da aprovação do marco temporal? Muita gente vai evitar o Brasil? Com certeza, isso vai impactar, inclusive, a nossa economia, né? Como você falou, eu tenho a oportunidade, né, de estar falando sobre a questão ambiental, climática dos povos indígenas, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E uma das questões que o mundo inteiro vem se preocupando é exatamente, né, com a nossa Amazônia, com as nossas florestas, com os nossos biomas. E, inclusive, né, um exemplo disso é a própria criação, né, da União Europeia, da lei anti-desmatamento, né, que vai falar da questão, né, que agora eu esqueci, das supply chains, né, vai falar da cadeia de suprimento, né, que está ligada à questão do desmatamento e que está ligada à questão, né, do agronegócio, e é isso que eles estão votando também no Senado. Ou seja, o mundo está vendo isso e o mundo sabe que o que o nosso Congresso está decidindo vai influenciar, inclusive, a eles também, né, por toda essa questão que a gente vem vivendo no nosso planeta. Então, com certeza, né, os países estão de olho nisso, já tem jornalistas, inclusive, dos outros países que estão nos ligando, que estão, né, nos perguntando, né, para entender o que está acontecendo aqui e para olhar nessa violência mesmo, que não é uma violência só contra a nossa floresta, contra os nossos espíritos, mas uma violência contra
contra nossas crianças, né, contra o nosso povo. Um exemplo disso é a violência que o povo guarani sofreu lá em São Paulo enquanto se manifestava pacificamente, enquanto fazia um ritual espiritual, né, deles para chegar no Rio Tietê, e foi atacado violentamente, inclusive a polícia estava atirando para dentro da aldeia. Isso tem vídeo, e depois eles foram lá na aldeia e continuaram ameaçando, né, os indígenas. Falando, ô Chay, é no Jaraguá que você está falando, que é a denúncia de ontem, é isso? No Jaraguá, exatamente. Depois disso, depois da manifestação, né, e deles atirarem para dentro da aldeia, eles voltaram, né, para a aldeia, a polícia ficou lá com 2 viaturas abordando os indígenas, né? Então, esse tipo de coisa que a gente vem vivendo hoje, né, no nosso estado, né? Inclusive uma violência policial que foi o governador que mandou, né, fazer isso. E quando a gente tinha, né, as passeatas, os protestos bolsonaristas, né, a gente não via isso acontecendo. Então, enquanto mas vocês entenderam como uma ameaça, ô Chay? Porque isso que você está falando é extremamente grave. Ontem a gente deu essa notícia aqui de que alguns indígenas dessa aldeia, a gente está falando aí dessa região norte de São Paulo, que fica em Jaraguá, que foram os responsáveis por bloquear a rodovia dos Bandeirantes como forma de protesto na segunda-feira, fazendo alerta da votação do marco temporal. No dia seguinte, policiais foram até essa região. E você está dizendo que eles atiraram... No mesmo dia. No mesmo dia? Não, no mesmo dia. No mesmo dia, na manifestação, quando eles, né, inclusive estavam jogando bomba de cima do helicóptero, né, nos guerreiros. Eles correram para dentro da aldeia. Quando eles correm para dentro da aldeia, a polícia vai, né, em direção ao caminho da aldeia e atira para dentro da aldeia nas crianças. Isso tem vídeo, né? E aí depois, à noite, ainda no mesmo dia, a polícia vai lá, né, com as viaturas, intimidar lá na aldeia. Vão na aldeia. Isso tem foto também. A gente até cobrou do governo de São Paulo alguma resposta, até agora não obtivemos. Vai lá, Juliana. Você está descrevendo, Chay, né, todo um cenário de bastante violência, que acho que, infelizmente, até pela tua trajetória, você já conhece muito bem. E eu queria te perguntar, primeiro eu só queria lembrar que é simbólico, né, que tudo isso aconteça agora, a votação do marco temporal, aconteça também, infelizmente, né, um ano do assassinato do Dom Philips e do Bruno Pereira na Amazônia, no ano passado também, em uma questão que envolve os povos indígenas e a proteção da Amazônia. E eu queria te perguntar, assim, o que vai ser feito agora, né? Qual que é o plano de vocês junto ao Senado e junto ao governo para tentar modificar o projeto que veio da Câmara, para tentar reverter essa situação? Nós continuaremos, né, com as nossas mobilizações, com nossas mobilizações tanto em Brasília, a nível local, também, né, pressionando os senadores. Faço um convite aqui a toda a população, né, para que pressione os seus senadores também. Como eu falei, essa não é uma luta só dos povos indígenas, todos nós sofreremos e seremos afetados. A população da Amazônia já está se alimentando de mercúrio, né? Já pode, e eu não estou falando a população ribeirinha, indígena, que já sofre com isso há muito tempo, não. Estou falando a população da cidade mesmo, já está comendo comida envenenada, né? A gente já pode sentir, como eu falei, todas, né, as questões do clima, né? Inclusive aí em São Paulo, no Rio de Janeiro, com os alagamentos, com os desabamentos. Então eu faço um convite a toda a sociedade para, né, fazer essa cobrança aos seus senadores, para fazer a cobrança, né, naqueles que eles votaram, porque isso é uma questão de vida para todos nós. Nós continuaremos também, né, lutamos, como a Célia falou, não nos sentimos derrotados, porque quem luta não é derrotado, e nós lutamos há mais de 500 anos e continuaremos na nossa luta, né? Seremos a força de Célia, seremos a força da ministra Sônia, né? Continuaremos denunciando, inclusive internacionalmente, né, pressionando, inclusive internacionalmente, isso que o nosso Congresso vem, esse genocídio legislado,
que o nosso Congresso vem fazendo também Chay, essa e pergunta. denunciando em todos os lugares. Chay, essa pergunta da Juliana, até das questões práticas, né, dessa agenda, vocês pretendem fazer mobilizações, chamar grandes manifestações? Tem alguma coisa já programada, uma data, um horário, um local, algo específico nessa agenda de pressão ao Senado? A gente está puxando essas mobilizações, né? A nossa próxima é no STF, né? Na questão do marco temporal também, que vai ser votado agora no dia 7, né? Mas a gente já está se mobilizando, né? Já temos várias lideranças que já estão em Brasília, né? Agora, né, no dia da votação, também tivemos, né, mobilizações. Infelizmente a ligação dela dentro dos territórios, tá. Né? Tá ruim a ligação com ela. Eu acho que até caiu a ligação agora. A gente segue aqui com o nosso UOL Entrevista com a Chay Suruí. Não sei se o Sakamoto e a Juliana seguem me ouvindo, mas o Sakamoto, até para a gente trazer essa história da própria agenda do Senado, porque isso foi muito interessante na conversa há pouco com o Omar Aziz, o senador, disse que esse assunto vai passar pelas comissões, diferentemente do que aconteceu na Câmara e foi extremamente criticado. Eles colocaram a toque de caixa para ser logo aprovado pelo plenário, né? No Senado, o próprio também presidente do Senado há pouco, Rodrigo Pacheco, confirmou que o assunto será passado pelas comissões. Vamos explicar isso, Léo, que é muito importante. Qual é a importância de se passar por essas comissões? Quer dizer, há tempo de ter uma articulação melhor, inclusive do governo. Essa não é uma pauta só do governo, mas o governo tem interesse nisso, tem isso como uma bandeira. Qual é a importância desse tempo maior no Senado, Léo? Então, primeiro, acho que até para fazer não uma correção ao senador Omar Aziz, né? Até porque o PL 490 de 2007 ele passou por muita comissão na Câmara e em outras legislaturas. O pessoal queria que passasse novamente por outras comissões nesta legislatura. Eu mesmo participei e acompanhei audiências públicas do PL antes, né? Então, só que o que o pessoal queria era, nessa legislatura, vamos nos detalhar e passar por comissões de uma forma mais lentamente. Mas é claro que o PL acabou entrando como moeda de troca, para na pressão em cima do governo. No Senado Federal, deve passar pelas comissões, Comissão de Direitos Humanos, tem outras comissões de meio ambiente, a própria CCJ, eles estão querendo que passe por todas essas, para o projeto ir sendo discutido. O que significa ir sendo discutido no Senado? Muito provavelmente ir sendo desidratado também. Porque o pessoal vai poder começar a discutir, debater sugestões de substitutivo, de tudo isso mais, para poder mudar e alterar o teor. Vamos lembrar que o PL 490 é muito mais do que o marco temporal. O marco temporal é uma das coisas que atrapalha as demarcações. Mas como a Chay colocou, tem índios isolados, tem a questão de utilização de construção de hidrelétricas em terras indígenas sem consulta pública, tem muita tragédia lá dentro que, com um trâmite, com um debate, com audiência pública, tem mais chance de mostrar para a sociedade o que está lá dentro e o projeto ser desidratado. Para terminar, Fabiola, a questão, contudo, é que as coisas não andam em linha reta no Congresso Nacional. O Lira e as lideranças da Câmara, eles estão querendo pressionar o Senado para liberar aquilo que a Câmara já aprovou. Tem a questão do marco de saneamento, tem a questão do marco temporal. Então, eles vão pressionar. Isso significa que matérias de interesse do Senado também podem ficar paradas na Câmara caso o Senado pare ou reduza a velocidade das matérias de trâmite da Câmara. Então, é uma coisa de mão dupla, né? Inclusive, matérias do próprio governo podem ser paradas caso o marco temporal vá muito lentamente no Senado Federal. Aí vai ser uma disputa, e considerando que o Pacheco e o Lira não têm se entendido muito ultimamente, né? Pode sair dedo no olho e gritaria. Mas você acha que passa, o Sakamoto? Porque o Omar Aziz acha que ele vai ser derrubado, o marco temporal. O que você acha, Sakamoto? Tem a minha torcida, adoraria ver derrubado totalmente o projeto. Adoraria ver engavetado o projeto. Agora, entre o meu desejo e a realidade, tem um mundo, né? Pode ser derrubado ou pode ser desidratado, né? Bastante, né? Tirar, por exemplo, passar o próprio. Depende também da própria decisão. Se o Supremo considera a constitucional o marco temporal, que eu acho difícil, né? Claro.
Eu acho muito difícil, mas se o Supremo considera a parte do marco constitucional, pode ser que o Senado aprove o marco e tire todo o resto. Eu não sei. Isso vai depender de uma série, porque, como eu falei, tem muitos atores envolvidos, tem Supremo e tem Senado, né? E tem essa dobradinha no meio, assim. Então, tem que ver qual que vai ser o comportamento. O Supremo tende a bloquear, mas também o Supremo pode pedir vistas novamente. Vem 2, 3, 4, 5 votos e pede vista, né? Então não dá para É. saber. Ô, Tchá, eu queria te perguntar sobre um outro ponto, que também foi uma derrota dos povos indígenas, da MP dos ministérios, que foi aprovada ontem na Câmara dos Deputados e que segue agora para o Senado e que certamente vai ser votada aqui. Digo uma derrota porque o Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado pelo governo Lula e muito celebrado, não apenas pelos indígenas, mas por muitos brasileiros que entendem isso como uma causa não ambiental, mas uma causa do Brasil, do mundo, né? Perde força, né? A ministra ficou muito chateada com isso dentro da reorganização. Qual é o impacto disso, né? Como é que vocês, indígenas, analisam, né, essa MP dos ministérios aprovada ontem na Câmara? Então, Fabiola, você imagina, né, de que agora, quando a gente alcança, né, essa vitória do Ministério dos Povos Indígenas, né, depois você imagina, de 500 anos, de tanto tempo, né, e só agora que a gente tem um ministério, o que eles fazem, né? Em menos de 4, 5 meses, tentam esvaziar não só o nosso Ministério dos Povos Indígenas, mas também o Ministério do Meio Ambiente, né? Como se nós não tivéssemos, né, a capacidade de decidir sobre as nossas próprias vidas, né? A questão da demarcação, né, não deveria ser uma questão de discussão, porque está previsto em Constituição, é um direito nosso, né? Não se trata de direita e de esquerda, não, né? Como eles colocam como se fosse uma questão ideológica, né? Não, isso aí, como eu falei, é cláusula pétrea. Ninguém melhor do que nós, né? Sabemos tudo que vivemos, toda a nossa violência, sabemos, né, como cuidar dos nossos territórios, né, temos a capacidade para isso. Então eu acho que, assim, primeiro que é um desrespeito, né, com os povos indígenas desse Brasil, né, você tirar e primeiro que é um ataque mesmo também, né, é um ataque porque claramente uma tentativa, né, de não demarcar terras indígenas, né, de dificultar ainda mais, né, e a gente tem a questão também do Ministério do Meio Ambiente, né, que também estão tentando enfraquecer, quando, né, o governo que ganhou foi um governo que levou principalmente, né, a pauta ambiental e a pauta dos povos indígenas, né, para a população. A política mais aceita do governo Lula é a que fala de demarcação de terras indígenas. O que a gente está vendo, né, é um Congresso que ataca, na verdade, né, quem está defendendo a nossa vida. Né, porque, como eu falei, floresta é vida. E sem floresta não existe vida. Quem vem defendendo isso hoje somos nós. Então, né, para mim é uma vergonha mesmo, né, o que o nosso Congresso vem fazendo, uma vergonha que o mundo inteiro está vendo. Vamos lá? Só foi aproveitar um questionamento. Você é de Rondônia, né? Você tem uma atuação forte em Rondônia. E Rondônia é um dos estados do país, assim como o Amazonas, com uma grande quantidade de índios isolados, né? Até o pessoal que está nos acompanhando agora, gente, indígenas isolados, desculpa, indígenas isolados, não são o pessoal que nunca teve contato necessariamente com a sociedade, mas é onde o contato não é sistemático, né? Onde não há um contato estrutural. E o marco temporal, ele vem mudar, né? O PL 490, ele muda essa lógica de proteção dos indígenas isolados, né? Tornando possível, inclusive, eles serem contatados, inclusive possível ser contatado por entidades internacionais religiosas, né?
E aí eu queria que você discutisse, comentasse um pouco isso, porque além da questão das doenças, que você pode levar a doença para dentro, que o pessoal não tem sistema imunológico preparado, como a gente tem que viver, eu sempre no contato com a sociedade, mas no momento que o governo, e muita gente, muitas vezes a bancada ruralista reclama da invasão estrangeira sobre a Amazônia. E do outro lado, abre uma porta, inclusive, para a missão religiosa vir catequizar indígenas. Eu queria que você comentasse um pouco essa ironia. Sim, Léo, você imagina que eu vou te dar um exemplo aqui de Rondônia mesmo, né, de como essa PL pode ser um genocídio para os povos indígenas, principalmente para os povos indígenas em isolamento voluntário, né? Aqui a gente está numa briga, inclusive, né, contra a hidrelétrica de Tabajara, que vai afetar, né, não só povos indígenas do sul do Amazonas, mas também, né, povos aqui de Rondônia, como o povo Arara, e uma terra indígena que se chama Terra Indígena Massacre, né? Se você respeita a nossa legislação, como eu falei, a questão da 8169, os protocolos que querem ser afastados, né, pela PL 490, eles não poderiam fazer essa hidrelétrica, porque senão você, né, afetaria esse povo indígena isolado, que a gente sequer sabe qual é, porque é isolado, que vive dentro da terra indígena Massacre. Se a PL 490 passa, com certeza eles vão querer construir essa hidrelétrica, né? E vai acontecer o quê? Vão alagar esse povo indígena, vão matar esse povo indígena. Então vai acontecer um genocídio com esse povo indígena, né? E aí tem toda essa questão, né? Como eu já falei, do interesse público, né? E aí, como você bem colocou, a questão dos missionários, né? E aí o que eu vejo é simplesmente a história se repetindo mais uma vez da colonização. A história do meu povo, né? Nós éramos 5.000 e fomos reduzidos a 250 pessoas. Nós quase acabamos na época do contato, né? E é isso que eles querem também, né? Esse é o interesse público que querem para os nossos parentes isolados, que sequer podem decidir. E que agora a gente está vivendo um momento, inclusive, né, de Covid-19. A Covid existe, gente, e ela pode matar esses povos inteiros também. E é isolamento voluntário porque eles escolheram assim, porque eles querem continuar isolados. É por isso que é isolamento voluntário. Então, né, é um genocídio mesmo, que queiram não só matar, né, os nossos corpos, mas inclusive a nossa espiritualidade e as nossas culturas através, né, dos missionários mesmo, que matam também, né, que vem matando, né, dizendo que os nossos pajés são do demônio, né, que a nossa cultura é do capeta. Então, para mim, e eu não estou generalizando, né, gente? Eu só estou dizendo que, infelizmente, isso ainda acontece e eles querem legislar esse tipo de coisa, né? E a gente não pode permitir que isso aconteça, porque eu acredito que todo Deus, né, o nosso Deus e todos os deuses são deuses do amor, né? Não deuses que trazem a morte, que trazem o genocídio para as pessoas. Chay, queria te perguntar como que você está vendo o papel do governo Lula nisso, sabe? Tem apoio agora? Vocês estão recebendo apoio no sentido de mobilização junto ao Senado? Como é que está essa relação e como é que ela evoluiu nesses últimos meses? Porque a gente também escuta muita crítica, né? No sentido de que o governo tinha tanta coisa para fazer, enfim, diferentes áreas, e essas discussões, às vezes, de meio ambiente, embora o presidente tenha toda uma agenda internacional, inclusive em torno disso, elas, às vezes, ficam para trás. Então, queria te perguntar como que está essa relação e o que está... Né, como é que está, assim, né? Tem, não tem, vai ter apoio para lá dentro do Senado, junto com vocês vão ser recebidos? Então, né, desde o começo, né, inclusive antes de campanha, o Lula, né, nosso presidente, ele colocou a pauta ambiental como uma pauta de prioridade. E é claro que a gente está tendo uma dificuldade, né, mas o Lula ele foi no nosso acampamento Terra Livre, né, que a gente organiza todo abril, né, em Brasília, e ele reafirmou o compromisso dele com os povos indígenas, inclusive com a questão da demarcação, né.
Mas é claro que a gente, né, sabe como o mundo político é, e infelizmente, né, apesar do presidente ter se posicionado dessa maneira, né, o que a gente viu foi alguns deputados, inclusive do PT, né, votando a favor da questão da PL 490, né? E eu acho que, enfim, isso é muito triste, né? Isso é muito vergonhoso para o, né, pro PT também, mas que vem fazendo também articulação, né? Inclusive agora na questão da MP 1154, né, o governo ele se mobilizou sim. Então, é claro que algumas coisas, né, a gente sempre quer mais e a gente sempre vai querer mais, e a gente também entende, né, o nosso papel de movimento de pressionar, porque eles vão continuar pressionando do outro lado também. Então, né, eles sofrem também com isso. A gente está falando de um governo que foi eleito com uma frente ampla, infelizmente, e que o nosso vice, opa, que o nosso vice é o Alckmin, né, que tem, não sei se eu posso falar isso, mas enfim, que, enfim, alguns que a gente sabe que não estão envolvidos nessa questão ambiental, né, no governo, então a gente, muitas vezes, inclusive do próprio governo, vai ter que, né, dialogar, vai ter que pressionar, né, mas em relação ao presidente, como eu falei, ele foi no ATL, reafirmou o compromisso dele, né, eu acredito ainda, né, nessa promessa de que o meio ambiente, os povos indígenas, né, são prioridades, sim, para o nosso pro presidente Lula. Eu espero que ele cumpra, porque ele já viu que eu sou de cobrar. Vocês passaram aqui no começo da entrevista, né, o meu vídeo, inclusive cobrando o próprio presidente, né, sobre essas E questões. nessa cobrança até, isso é muito interessante, Chay, que você está falando, sou de cobrar, a gente sabe, e acho que é isso mesmo, né? Até algumas pessoas falam, poxa, mas a pessoa apoia o Lula e critica, o próprio Lula pediu para ser criticado, né? Que só assim ele consegue melhorar. Nessa questão, até aí te perguntando, pegando carona na pergunta da Ju sobre a atuação do governo Lula, em relação aos Yanomamis, porque foi aquela tragédia que foi. Todo mundo já sabia o que estava acontecendo, mas isso não era muito revelado, não se tinha muitas imagens, e no começo do governo Lula foi aquela tragédia humanitária do povo Yanomami, e aí o próprio Lula foi até o local, você relembrou, inclusive. Como é que está hoje? Quer dizer, tem sido satisfatória a atuação do governo Lula em relação à proteção do povo Yanomami? Você tem alguma informação para trazer para a gente em relação à expulsão dos garimpeiros ilegais, em relação à proteção, inclusive, da saúde, das crianças que estavam morrendo? Foram centenas de crianças mortas, né, por fome, inclusive, doenças, entre os povos Yanomamis. Como é que está essa situação do povo Yanomami? Então, né, eu acredito que nosso governo está fazendo tudo aquilo que é possível, né, de ser feito também, mas a gente tem que entender que você imagina que tinha mais de 20 mil garimpeiros, né, na terra indígena Yanomami, e toda essa violência que você descreveu aqui para a gente, né, que esse povo estava vivendo também, né. A última vez, né, que eu encontrei o Dário Yanomami, né, ele compartilhou, né, não só comigo, mas com as pessoas que o povo Yanomami ele continua precisando de ajuda, né? Que é claro que melhorou muito a situação, mas ainda, né, ainda precisam de ajuda, ainda tem crianças, né, morrendo, ainda tem, né, gente doente e mais do que isso, né, eles também estão sofrendo ataques ainda, né, violentos que vem dos garimpeiros, né? Ontem, a vice, né, da Associação Yanomami, infelizmente, né, faleceu. E a Associação Yanomami pede para que seja investigada a morte dela, porque, né, a gente sabe que eles estão revidando, e eu vou falar um negócio para vocês, gente, não só lá no Yanomami, mas como aqui também o que a gente sente é que eles estão mais violentos, né? Os invasores, eles estão, não sei se por um desespero, não, né, mas eles, enfim, não continuam nos matando, né? E essa é a situação também ainda da terra indígena Yanomami, que continua, apesar de todos os esforços, né, precisando de ajuda, porque, como eu falei, eram 20 mil, né, mais de 20 mil invasores dentro daquele território. Então, não é
fácil de se resolver, não é simples de se resolver, né? A gente precisa também, né, que se olhe para essa situação, né, que se olhe para esses territórios que estão sofrendo, né, não só Yanomami, mas vamos olhar também para a situação, né, dos nossos parentes Guarani do Mato Grosso do Sul, que vêm sendo assassinados também, né? Então eu aproveito para deixar aqui, né, essa cobrança, né, que foi feita pela Associação dos Yanomami para que se investigue, né, a morte e o falecimento da sua vice-coordenadora da organização. Chay Suruí, muito obrigada pela sua entrevista aqui ao vivo no nosso UOL Entrevista de hoje. Muito obrigada. Boa sorte para vocês. A gente segue acompanhando essa situação lá no Senado, inclusive trazendo as informações aqui na nossa página principal do UOL. Boa luta para vocês, Chay. Seguimos na luta. É junto, gente. Convido a todos para ir para a rua também, para se mobilizar e para cobrar, porque isso é pela vida de todos. Muito obrigada e até a próxima. É isso. Muito obrigada, Chay Suruí. A gente segue aqui no nosso UOL News